Amém? Já oramos, já louvamos ao Senhor Jesus. Agora é um momento especial, mais ainda, não que os outros não fossem, amém, irmãos? É momento agora de aprendermos com a palavra do Senhor Jesus. Quem quer aprender com a palavra do Senhor, diga amém? Oh, glória! Pois eu convido você para estar abrindo junto comigo a sua Bíblia no livro de Timóteo. Livro de Timóteo, amém? Mais conhecido como Timóteo, mas uns diz Timoteu, amém? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. 2 Timóteo, quem tiver dificuldade, só levantar sua mão que os nossos irmãos estão aí para ajudar a encontrar, amém? 2 Timóteo, capítulo 3, para nós estarmos aprendendo com a palavra do Senhor Jesus, amém? 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra do Senhor diz, irmão, e hoje nós vamos aprender algo muito importante a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para redigir, para que o homem seja perfeito diante de Deus. Muitos dizem perfeito só Deus, mas nós vamos ver hoje na palavra dele que não. Pois nós também possamos ser perfeitos, porque esse é o desejo de Deus, amém? Amém? Todos encontraram? Podemos ler? 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Podemos ler? 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Podemos ler? Versículo 14 em diante. A palavra do Senhor diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e aperfeiçoadamente habilitado para toda boa obra. Amém? Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Amém? Vamos orar. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui acabamos de ler, meu Pai, a Tua palavra. Senhor, vem falar conosco nesta noite. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Fala, meu Pai, com o Teu servo. Fala, meu Pai, com cada um que aqui estás, meu Pai. Fala, Senhor, com os que estão assistindo, que vão assistir. Tira, Senhor, todas as dúvidas, todas as dificuldades, meu Pai. Vem, Senhor, Pai, usar o Teu servo, meu Pai. Tira, Senhor, todo o nosso eu, toda a nossa carne, que somente a Tua palavra, Senhor, seja ministrada nesta noite. E toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar e depois, quem puder bater palma para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui no livro, na carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Amém? Então a palavra do Senhor está dizendo para você aprender sobre a palavra de Deus e depois você mudar de ideia. Para você depois, não, aquela palavra não é mais para o dia de hoje, aquela palavra não serve mais. É isso que está escrito? Não. A palavra do Senhor está dizendo, olha, fique firme naquilo que você aprendeu. Irmão, mas a gente vê que as igrejas de 20 anos atrás não são as mesmas de hoje. Nossa, está tão estéreo aqui que eu estou... Amém?
As igrejas de 20 anos atrás não são mais as mesmas do dia de hoje. Antigamente, há 20 anos atrás, quando eu comecei ali na Assembleia, se uma irmã ela fizesse a sobrancelha, ela ficava 6 meses sem louvar. Acho que é 20 anos mais ou menos. Eu vim de lá, por isso que eu estou falando. Ficava de 6, pelo menos aqui eu congregava, viu? Era firme. Ninguém fazia a obra do pecado, não. Ninguém chegava aqui no púlpito de gaiatinho e fazia a obra do pecado, não. As pessoas que estão aprendendo, tudo bem, está se libertando, está deixando a bebida, está deixando o cigarro, está deixando tudo que é do mundo. Mas as pessoas que já estão fazendo a obra, elas têm que estar em santidade. Então eu vim de uma escola, depois de lá, vim para outra igreja, agora muito mais rígida ainda. Ainda que era muito mais rígida ainda, que vivia a palavra verdadeira, que vivia tudo que estava escrito aqui. Tudo que estava escrito na palavra. Mas de repente as coisas mudaram. Mas de repente agora já não liga mais. Você pode até fazer a sobrancelha, pode pintar cabelo, fazer, cortar, fazer o que quiser, que agora não importa mais. É como se essa palavra tivesse mudado. É como se a Bíblia que nós compramos, você vai ter que comprar outra atualizada. Porque ela não serve mais, porque as coisas já não... Aí depois, não, pastor, mas as coisas não mudaram. Não mudaram, não. A palavra do Senhor diz aqui, ó, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. E aí fala lá na frente, e de quem foi que você aprendeu? De quem foi? Esses homens que ensinaram lá atrás, eles não eram cheios do Espírito ou não? Eles não eram usados por Deus ou não? Era. Irmão, a gente viu os homens falando em línguas. Irmão, eu vim de uma escola, eu vim de igreja, a qual as pessoas chegavam doentes ali, colocavam-se a mão, as pessoas ficavam curadas. Eu vim de lugar onde as irmãs de os cabelamos aqui na cintura, faziam um círculo de oração e elas oravam e caía fogo do céu, ela tinha poder. E por que as coisas mudaram? Por que eles não falam mais em línguas? Por que não mais? Porque isso tudo está mudando. Porque já não acredita no que está escrito. Porque o que está escrito na palavra não tem mais sentido. E a palavra do Senhor diz, ó, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não bebe, não bebe. Se a palavra de Deus não fornica, não fornica. Se a palavra do Senhor diz, cuidado com a vaidade, a gente tem que se alertar, tem que tirar aquilo que é vaidade, aquilo que está nos enfeitando para o mundo. Nós não podemos mais ser enfeitados para o mundo, mas enfeitados para o Senhor Jesus. Nós temos que ser enfeitados para o Senhor Jesus, que as pessoas de onde ela te veja, ela diz, aquele é crente, aquele é evangélico, aquela é cristã, aquele é cristão. Irmão, antigamente, eu sei que todos sabem aquilo que eu vou falar agora, mas antigamente você ia procurar um emprego, as pessoas davam preferência a quem era cristão. Hoje as pessoas têm medo, porque os cristãos estão numa roubalheira tremenda. Mas antigamente, eles davam preferência a quem era cristão, a quem era evangélico. E por que mudou tudo? Por que agora as pessoas não estão nem aí para você? Por que agora você está no emprego e as pessoas não querem nem quer ter amizade com você? Olha, não fala mais de time, não fala de Corinthians, não fala de ninguém, sai para lá. Por quê? Se as irmãs, você é evangélica, deixa de lado, porque não está mais falando de novela, não está mais falando de homem, não está mais falando de perna, não está falando de cabelo, e elas ficam encostadas de lado. Mas nós não podemos desencostar de Deus. Que as pessoas nos ignorem, sim, mas nós não podemos ser ignorados por Deus. Nós temos que permanecer nessa palavra. E olha o que diz, ó. Eu vou ler de novo, até o final do capítulo 14, amém? Ó. A palavra do Senhor diz, ó, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Eu sei de quem eu aprendi. Eu sei de quem eu aprendi. Eu sei porque eu via e ouvia
os homens de Deus usados pelo Espírito Santo, que eu ficava admirado, querendo saber como que era aquilo. Eu era recém-chegado na igreja, né? E a gente fica admirado, querendo saber como que é aquilo, como que aconteceu aquilo. Irmão, eu vou contar algo para os irmãos aqui, ó. Tinha um evangelista que eu cuidava da igreja ali da Paranaguá, e tínhamos um irmão evangelista ali, que ele estava acima de mim, né? Eu era só um obreiro, simples obreiro, mas eu cuidava da igreja, eu tomava de conta da igreja. E ele chegou para mim numa tarde, antes, ele disse: irmão, tem como você chegar meia hora, no mínimo, antes na igreja? Eu disse: tem. Eu que abri a igreja, né? Tem. Não perguntei para quê. Aí ele disse: irmão, Deus me revelou nesta madrugada que tem algo errado na caixa d'água. Tem alguma coisa morta na caixa d'água, e Deus me revelou nesta madrugada. E eu fiquei: meu Deus, como que pode? Como que Deus fala com um homem? E eu fiquei querendo saber, querendo entender esse mistério, irmãos. E eu disse: aí Deus já foi me mostrar assim, é que ele ora, ele jejua, é porque ele está vivendo em santidade. Eu vou dizer o nome dele, irmão Marlon. Talvez alguns aqui conhecem, evangelista Marlon, os mais velhos conhecem. E aí ele chegou para mim, aí eu não duvidei, né? Gosto que não. Se Deus falou com ele na madrugada e disse que tinha algo errado na igreja, eu ia duvidar. Eu quis saber como que isso acontece. Eu quis saber como isto acontece, irmãos. E eu tenho certeza que aqui, talvez no dia de hoje, talvez não aconteça mais. Mas antigamente você chegava numa igreja e Deus falava assim: olha, Deus mandou te dizer, sai do pecado, ou sai, ou faz isso ou aquilo. E a pessoa, ela temia porque ela sabia que era verdade. Ela temia porque ela sabia que era verdade. E Deus usando as pessoas aqui, ó, olha, fala assim, ó, Deus mandou te dizer que você vai fazer isso assim, assim. Era assim ou não era antigamente? E por que mudou? E por que mudou? É porque está deixando o pecado entrar nas igrejas. É porque o pecado está entrando na igreja. É porque o pecado ele entra na igreja e entra disfarçado. Ele entra disfarçado. As pessoas dizem: ah, mas só um brinquinho não tem problema. Ah, só um batonzinho da cor da pele não tem mais problema. Ah, você cortando só as pontas. Olha, minha irmã, teu cabelo está horrível. Está 10 pontas, não é uma ponta duas, não, é 10 pontas. Aí ela vai e corta. Vai lá e corta. E aí o Espírito não usa mais. Não usa mais. Por quê? E não é por causa que o cabelo ficou feio, não. Porque quando você corta o cabelo, muitas vezes fica até bonito. Fica assim. Fica ou não fica? Fica bonito. Mas é porque cortou a glória de Deus. Que está lá em Coríntios para não cortar. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que é para nós permanecer naquilo que nós aprendemos. E ainda diz: olha, veja de quem você aprendeu. Aí o irmão chegou, de completar a história, o irmão chegou, abri a igreja, eu já peguei a escada, coloquei lá para subir na escada. Eu era mais magrinho, né? Aí eu já subi na escada. Eu não era assim pesado não, senão assim teria afundar, né? Eu faz o quê? Tenho 8 anos de casado, faz uns 9 anos mais ou menos, 9 a 10 anos. Aí eu era mais magrinho, aí eu já subi na escada rapidão. Quando eu chego em cima, alguma criança brincando na rua jogou uma pedra. Aí a telha, a caixa d'água, aquela tampa que é daquele material, né, quebrou. Um buraco deste tamanho. Um pombo veio na água, deve ter sentido vontade de beber, morreu afogado. Porque cair é fácil, agora sair da água é mais difícil. E Deus mostrou para ele, irmão. Era impossível de avião ou de qualquer coisa por cima alguém ver. Quem conhece a igreja da Paranaguá sabe, é alto, é muito alto. É impossível alguém saber disso se não é Deus que revela.
A não ser que se demorasse mais tempo, ia beber a água e ia sentir o gosto de pombo. Ia lavar a louça e ia ver pena de pombo na água, né? Ia lavar a louça e ia ver as tripas do pombo na água. Mas Deus não deixou isso acontecer. Deus não deixou. Ele falou para o servo dele. Ele disse, não sei qual foi as palavras, mas disse que tinha algo errado, que tinha um pombo lá dentro. Aí eu subi, pedi para ele jogar uma sacola, coloquei a mão dentro da sacola, enfiei dentro da água, peguei o pombo e joguei para ele, para ver se ele se afastou, caiu lá no chão. Ainda bem, senão ele tinha se molhado todo. Irmão, é Deus que fala conosco. Porém, para Deus falar conosco, nós temos que ter o nosso corpo, a nossa vida, tudo limpo, tudo andando de acordo com a palavra do Senhor, para Ele falar conosco, para Ele nos orientar na nossa vida, no dia a dia, como nós temos que viver, como nós temos que ter relacionamento. Tudo nós dependemos do Espírito Santo estar nos orientando. Amém? E ali, irmão, naquela tarde foi chegando os irmãos. A gente teve que esvaziar toda a caixa. Foi um trabalho grande. Ele só errou que era para eu chegar meia hora, porque meia hora que não deu tempo, não, porque as coisas começavam 4 horas na igreja e não dava tempo para a gente desvaziar a caixa e ela encher de novo e as pessoas poderem usar água. E bom, foi aquele que dizer, ninguém usa água, o povo chegando, ninguém entra no banheiro. Foi terrível aquele dia, mas Deus não deixou ninguém lavar nem as mãos com água de pombo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas para isso nós temos que viver a palavra do Senhor. Irmão, como eu tenho saudade, irmão. Por isso que às vezes o Senhor manda uma palavra e eu fico, Senhor, permita tal palavra, Senhor, e eu fico feliz quando o Senhor me manda as palavras ali, porque, irmão, nós precisamos permanecer desse jeito, firmado na palavra do Senhor, porque eu tenho saudade de ver as pessoas sendo usadas pelo Espírito. Eu tenho saudade de ver as irmãs com o saião, com os vestidão, sem batom, sem brinco, sem nada, e vivendo a palavra de Deus. Os homens de terno, bonitos, ali cheios do Espírito, falando da palavra de Deus. Hoje você olha para as igrejas, é pastor de boné, é homem de camiseta, é homem até de short. Irmão, cadê a palavra de Deus? Cadê o poder de Deus? Cadê o poder de Deus? Deus nos chama para ser a diferença nessa terra. Deus nos chama para ser a diferença nessa terra. Quando eu falo da palavra aqui, quando nós pregamos a palavra desde o início, quando nós abrimos essa igreja aqui, que Deus fala conosco, e quando as pessoas chegam e dizem, olha, por que é diferente? Por que você não deixa as pessoas louvar? Por que você não deixa as pessoas chegar e pregar? É porque eu não sei como que está a vida dessas pessoas. Eu tenho que esperar Deus chamar. Deus me revela e chama, que Ele chamou a irmã, como chama. É Deus que revela para mostrar como é que está a vida da pessoa. Porque vocês todos que estão aprendendo aqui, tudo bem, mas para fazer a obra, para chegar aqui, para pegar a palavra, para louvar, tem que ter uma diferença. As pessoas que têm que chegar aí, e elas verem, eu quero ser igual aquela irmãzinha, eu quero ser igual aquele irmãozinho. Mas para isso nós temos que permanecer nessa palavra. Tudo que nós aprendemos, nós não podemos mudar um tio. Não está escrito lá em Tiago 2:21. Todo aquele que tropeça em um só ponto é culpado de todos. Então nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos. E a palavra do Senhor diz que nós aprendemos desde a infância. Sim. Por que aprendemos desde a infância? Porque as mães, os pais, eles ensinam as pessoas, mesmo sem ter a Bíblia no coração, a Bíblia, sem conhecer a Bíblia, mas tem a Bíblia no coração. Qual é a mãe que deixa um filho assistir filme pornô ou jogar?
não deixa. Eles fazem depois de crescido. Quando eles ouvem a mãe dormindo, eles correm lá no celular ou na TV e ligam. Eu sei, acontece. Mas eu duvido um pai deixar o filho fazer uma coisa errada. Não faz, mesmo sem ter conhecimento da Bíblia. Mas a Bíblia já está em nosso coração. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. A minha avó, que já está lá com Deus, ela dizia: Grebim, nunca se amancebe. Qual é do jovem que sabe o que é amancebar? No dia de hoje, é fornicação, é estar junto sem casar. E minha avó dizia: Grebim, ela viu que eu estava ali ficando bonitão, né? 16 anos, já um jovem ali. Ela dizia: Grebim, nunca se amancebe. É estar junto. Junto com fé, casado é. Não, é fornicação. É pecado diante do Senhor. Às vezes você cai no desespero, lá doente, ou qualquer coisa, ou emprego. Você vai falar com Deus, como que Deus vai te abençoar? Se você está no pecado. A palavra do Senhor diz lá em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve a pecador. Não, mas meu pai ora por mim. Meu pai ora por mim, minha mãe ora por mim. Sabe o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 14, versículo 7? Jeremias, não ore por esse povo. Eles gostam de andar errante. Eu não vou receber as suas súplicas. Eu não vou receber os seus holocaustos. Deus recebe quando Ele vê que você quer mudar. Quando você diz: eu não quero mais, Senhor, tira esse pecado de mim. Tira essa iniquidade de mim. Aí Deus é o primeiro a ouvir a sua oração. Ouvir a oração da sua mãe, do seu pai, de qualquer um que orar por você. Deus vai ouvir e abençoar, porque Ele vai ver que você está querendo mudança, que você quer obedecer essa palavra. E olha o que diz aqui, ó, versículo 15, amém? Ó. Versículo 15, ó. E desde a infância vocês conhecem as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Acabei de falar, desde a infância nós conhecemos as sagradas escrituras. Como assim? Através da nossa mãe, através do nosso pai, através da avó. Não, irmão, antigamente as vós, eu sei porque a minha e as vós de nossos primos, elas ensinavam, elas não tinham preguiça não. Eu lembro que a minha avó, na rede ali, lá no Ceará, a gente dormia de rede, né? Naquele cama para todo canto na casa, né? Mas lá a maioria é rede. Ela não ia dormir sem antes nos ensinar o Pai Nosso. Eu já falei isso aqui semana passada, ou 5 dias atrás. E ensinava o Pai Nosso, a Ave Maria, Santa Maria e as 3 rezas principais. Não dormia sem que elas ensinassem. Teve uma vez, então Deus vai me lembrar. Teve uma vez que minha mãe falou, ela foi lá, né? Me ensinou o Pai Nosso, Ave Maria. Aí, de repente, minha avó chega para me ensinar de novo. Aí eu acho que disse que estava já querendo dormir, mas eu não estava querendo dormir, porque logo que minha mãe ensinou, ali já deu sono, viu? Já deu sono. Façam isso, ensina a rezar, a orar, que o seu filho está querendo dormir, ele vai orar ali junto com ele ali, para o sono vem. Amém? Eu leio a palavra que o sono vem. Amém? Aí eu já estava querendo dormir ali, mas minha avó chegou. Aí eu disse: minha mãe já veio, mamãe já veio aqui. Ela disse: vamos rezar. Não adiantou nada eu dizer que minha mãe já tinha vindo. Mas é bom demais. Ai, que saudade da gente tem dos nossos pais, das avós, né? Tão gostoso, né? Comer aquele bife. A minha avó, nossa, irmão, se eu botar algo rapidão. A minha avó, ela fazia um bife para mim. Ela fazia questão, o bife podia ser duro como for. Ele ficava macio como um pano. Ela batia, ela tinha uma paciência de ficar batendo no bife assim, ó, com a faca. E eu com fome, e ela batendo, e eu com fome, e ela batendo na carne. Parecia que ela queria entregar um mingau na minha boca. De tanto ela bater ali naquela madeira, naquele bife ali. Eu fui logo na assadeira.
E ela bateu. Aí quando vinha aquele bife ali, delicioso, macio. Esta é a vida de antigamente. Esta é a vida de antigamente. Que saudade. Saudade da palavra. Não tenho tanta saudade porque a gente ministra assim sempre, né, irmão? Mas da gente ver as coisas antigas acontecer, os milagres, a vivência. Hoje não tem mais família que janta junto. O pai janta no máximo com a esposa, os filhos, um num quarto, outro no outro lugar e outro no outro canto. Às vezes não estão nem em casa na hora da janta. Irmão, a palavra do Senhor diz que nós temos que veja bem, 15, e que desde a infância vocês conhecem as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nós temos que resgatar a nossa infância. Resgata dentro da sua casa. Fala para o seu filho, para a sua filha pedir a bênção. Ora com eles. Lê a palavra com eles. Vem para a igreja, chama eles para a igreja. Eu não vou mais falar não do meu passado, senão eu vou ficar a noite toda aqui falando. Mas rapidinho, a minha mãe me levava pequenininho para a igreja católica. Pequenininho. Eu não lembro mais a idade, mas era pequenininho. E uma vez ela não quis me acordar. Eu estava num sono tão profundo que ela não quis me acordar. Quando eu me acordei, cadê a minha mãe? Procurei para a casa todinha, ela não estava. E eu não sabia onde ela estava. Irmão, eu corri, cortei caminho. Tem um tal de como chama? Esse quartel do exército, sabe? Em vez de eu descer pela avenida normal, eu desci cortando caminho por uma ladeira, que é um caminho que caía já ao lado desse quartel do exército lá, chamava tiro, não sei de quanta. E aí fui cortando o caminho, cheguei na igreja, eu olhei no lugar que ela sentava, ela não estava. Aí eu fiquei lá de joelho, rezando, as 3 rezas que eu já aprendi, né? Fiquei lá. Ela chegou, ela olhou para mim assim, ela era assim, que nem a irmã Rosa, assim, branquinha assim, que nem a irmã Rosa. Ela ficou vermelha que nem a blusa aqui dessa irmã aqui, olhando, olhou para mim. E ela não disse palavra nenhuma, que eu estava de joelho rezando, mas ela ficou vermelha, como se ela dissesse: eu fiz a minha parte. Foi como se ela dissesse: eu fiz a minha parte. Deu para sentir, irmão, e ver no rosto dela ali, chega, ficou corada, sabe? Faça a sua parte. Faça a sua parte pelos seus filhos, pela sua família. Se eles crescerem e não quiser mais, você fez a sua parte. Isso eu guardei no meu coração. Por isso que estou falando aqui. Quando eu fui crescendo, não deixei de ir para a igreja. Cheguei aqui em São Paulo, eu ia para a igreja Santa Terezinha, pertinho de casa. À noite ia para a igreja na Penha, na igreja Sede Grande. E Deus olha para mim e transforma a minha vida. Deus tira de lá do catolicismo e traz para a Assembleia. E depois eu conto essa história. Igual Cornélio, católico, homem de Deus que orava, dava esmola. Deus manda Pedro ir lá, manda um anjo ir lá falar com ele, para chamar Pedro, para pregar a palavra para ele ser batizado. E não somente ele é batizado, mas como a família toda, e falando em línguas. Eu vou pedir a Deus para Deus permitir trazer essa palavra aqui. Está lá em Atos capítulo 10, né? É tremendo, irmão. Busque a Deus sempre. Faça o esforço de estar sempre na casa do Senhor. Não deixe de orar, não deixe de jejuar. Jejuar é você ter um período ali de você sem comer, sem beber, para alguma causa. Eu estou tudo bem com a minha vida, não preciso fazer não. Faça pela igreja, faça pela minha vida. Tira meia hora, ou 1 hora, um dia ou 2, sei quanto você aguentar, sem comer, sem beber.
pela sua família, por você, por porta de emprego, por cura espiritual. Você faz você e Deus. Você não precisa falar para mim não, nem para ninguém. É um ato que é você e Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quê? Olha aqui, ó. Para que ela é inspirada por Deus? Ó. Versículo 16, amém? Olha aqui o que diz, ó. Versículo 16, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é o que? Ela é a nossa vida. Ela educa, ela corrige. Amém? Nossos pais, mesmo sem a palavra, eles corrigiam a gente. Corrigir, ó, não faz isso, não faz aquilo. E a palavra do Senhor nos ensina. Ensina jovem, ensina adulto, ensina casal, ensina velho, ensina todo tipo de gente a nós viver de acordo com esta palavra. E como nós lemos no versículo anterior, nós temos que permanecer no que nós aprendemos. É nesta palavra. Não pode mudar. Amém? Por mais que as pessoas dizem, mas só isso não vai tirar você do inferno. Não, tirar você do céu. Você vai parar para ver? Você vai continuar no pecado? E chega naquele grande dia que você bater na porta e ela estiver fechada. E aí? Vai esperar que alguém acenda 7 velas para você, para Deus ter misericórdia? Não é de Deus. Amém? Então o que você tiver que fazer é agora. A mudança tem que partir de hoje, de agora. Viver a palavra de Deus, para que você seja salvo, para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos uma vida aqui na terra de paz, de felicidade. Porque você está passando por aflição, por luta, você está de bem com Deus, obedecendo a palavra, você nem precisa dobrar o joelho, você sempre fala com Deus, Senhor, olha como é que está a minha vida, olha como é que está a minha família, e com certeza, Ele faz na minha vida, pelo menos Deus faz, e eu tenho certeza que Ele há de fazer na sua, mas Ele tem que sondar seu coração, olhar para você, e ver como você está. Quem lembra da história do rei Ezequiel? O profeta Isaías disse para ele, disse, ó, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele estava com a ostra deitado em cima de uma cama. E ele deitado na cama, não tinha nem como ele levantar para se ajoelhar. Ele só vira para a parede e diz, Senhor, olha como eu vivi todos esses anos diante de ti. Foi suficiente para Deus. O profeta nem tinha saído do templo. Volta lá e diz para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos de vida. Está vendo? Mas Deus olhou para a vida dele. E ele podia ter sido um homem dos piores, um rei dos piores da terra, viu? Ele era neto de Jezabel. Imagina só, que espécie de rei ele poderia ser. Mas ele decidiu andar nos caminhos do Senhor. Decida andar nos caminhos do Senhor. Que tudo aquilo que você pedir a Ele vai te conceder. Para nós encerrarmos, versículo 17. Amém? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Acabamos de falar aqui, logo no início, para quem faz a obra de Deus, tem que andar em perfeição, pedindo a Deus sempre, Senhor, me abençoa, Senhor, tira esse desejo do mundo, Senhor, tira qualquer coisa do Senhor encontrar que não te agrada. E você vai vivendo ali em santidade. Aí você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Como vai ver que o poder vai estar na sua boca, no seu coração. Você vai orar por pessoas assim. Ô irmão, aquilo eu pedi para você orar. Aconteceu. Se não acontecer, porque Deus falou que ele vai para Jeremias, não ore por esse que. Amém?
Todos compreenderam a palavra? Amém. As palmas é para o Senhor Jesus. Amém?